É Grenal. É clima de decisão no CT. Passou aqui atrás. Roger, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Roger, Tudo bem. O clichê fala aquela frase que tu já ouviu milhões de vezes na tua vida. Semana de Grenal, sempre delicada. Uma semana de Grenal que decide uma taça, a gente aumenta isso. Eu queria saber o que altera na tua rotina profissional, na tua rotina pessoal também, esses momentos que antecedem uma decisão. E ainda, a ansiedade pode ser uma inimiga. Como é que tu trabalha isso com os atletas e até com teus pares de comissão técnica? Obrigado. Então, boa tarde a todos. Na semana de clássico é diferente, né? Mas a gente busca, primeiro de tudo, né? Ficar um pouco mais reservado, sem deixar de absorver o ambiente do Clássico Grenal, que ele é importante. Ele só é diferente porque ele é movimentado de forma bem particular, e a gente não pode também deixar de se envolver com esse contexto cultural em torno da rivalidade, né, dessa disputa. Então, buscar administrar a ansiedade, né, mas nada do que tu busque para minimizar o efeito dessa ansiedade, né, ela vai ser completamente dissipada até o momento que aconteça o jogo, né? Uma semana inteira, né? Que muito se fala sobre o clássico, importante para a gente corrigir e ajustar detalhes, montar estratégia, e nada mais do que a experiência vai dando os caminhos para que ao longo dos anos você saiba administrar e usar até como fator positivo, né? Essa questão do estresse emocional de um jogo como esse, né? Claro, imagino que os jogadores mais jovens, né, sintam diferente, mas a gente teve também a semana bem próximo, né, os experientes vão passando a tranquilidade necessária para enfrentar esses momentos pré-jogo. Bom dia, Roger, tudo bem? Bom dia. Expressão serena, porém séria a tua, né? Enfim, semana bem de expressão de Grenal mesmo, de decisão. O Inter teve uma semana para trabalhar, depois de um Grenal, com a arbitragem uma vez mais polêmica, né? Enquanto o adversário fez uma viagem longa, teve um jogo difícil pela Copa do Brasil. E tu, eu me lembro de um jogo contra o Caxias, tu dissesse que já tinha entendido bem como funcionava o Quinteiros, as mudanças até mesmo que ele fazia, o sistema de jogo. Tu acha que muda alguma coisa agora para esse Grenal? O Grêmio vem diferente, precisando buscar resultado, e o Inter vai esperar, vai jogar com o regulamento embaixo do braço, como se diz, ou daqui a pouco o Inter vai ser o mesmo de sempre, ofensivo, atacando muito pelas extremas, enfim, com o estádio lotado, evidentemente? A gente tem que saber jogar com a vantagem, né, mas não pela vantagem, né? Já usei essa expressão, acho que no pré-jogo, acho que do jogo contra o Caxias. É diferente você jogar com o regulamento debaixo do braço e você entender, né, que você tem uma vantagem importante conquistada na casa do adversário. Né, a semana serve para que a gente consiga trabalhar alguns cenários, imaginando, né, pensando, né, como funcionaria a cabeça do treinador diante do momento do adversário, diante do que aconteceu no meio da semana, né, as alternativas que foram usadas, as substituições, né, os detalhes táticos que aconteceram no jogo da Copa do Brasil, esses todos são subsídios para que a gente trabalhe a semana inteira pensando, né, no que pode acontecer. Na verdade, é um grande exercício de simulações de cenário, né? Não tenha dúvida, né, que o adversário vai vir muito mobilizado, né, o contexto dessa disputa em si, né, não só pela rivalidade, mas pelo contexto cultural, circunstancial dessa disputa, joga elementos importantes para dentro do campo. Né, mas o que eu disse para os meus atletas lá no primeiro jogo foi que a gente não vai enfrentar a arbitragem, a gente não vai enfrentar a história. A gente vai enfrentar 11 jogadores iniciais em campo com estratégia e com motivação para reverter uma vantagem. E é isso que a gente tem que se ater. Né? A questão de arbitragem, questão de ambiente externo, a gente filtra, passa para os atletas, como eu disse na anterior resposta. A gente não pode também abstrair tudo que vem de fora, tem que filtrar e absorver, porque é a energia do clássico que circula dentro do campo, e principalmente a energia do nosso torcedor, que a gente quer presentear com o título, e administrar esses momentos, né? Fazer esses ajustes. Hoje foi o penúltimo treino,
né? Hoje a gente trabalhou a estratégia, o refinamento dela, fazer os ajustes que a gente precisa. Amanhã é o polimento, né? E mais o descanso, baixar a carga para estar com a energia plena para o domingo. Roger, é o primeiro Grenal do Gauchão no Beira-Rio, né? Pra ti, qual a principal diferença no Gauchão? Os outros dois foram na Arena. E o Inter foi bem nos dois. Qual a diferença de trazer o jogo pro Beira-Rio, a decisão final pro Beira-Rio? E uma que a gente acabou não fazendo na última coletiva, já passou, mas antes tarde que mais tarde. Eu queria um posicionamento teu sobre o que aconteceu com o Luigi na Libertadores, o Sub-20. É o primeiro, a gente vai somando o clássico e a gente vai colocando elementos em cima deles, né? O primeiro foi o meu primeiro com a camisa do Internacional, foi o meu primeiro em campeonatos brasileiros, agora o primeiro em casa no campeonato regional. Eu acho que, acima de tudo, dentro da nossa casa, né, do apoio do nosso torcedor, a atmosfera vai ser muito semelhante que a gente encontrou na Arena, não é contra, né? E a gente acredita na força do nosso estádio com o nosso torcedor lutando, né? Com relação ao Luigi, né, eu usei a camisa no primeiro Grenal como solidariedade a ele, tudo que ele sofreu, né? Penso que na lucidez da sua pouca idade, né, maturidade de um menino que se debulhava em lágrimas, né, pelo crime cometido contra ele, para mim ele deu uma das maiores declarações de lucidez dos últimos anos relacionado a isso, né? O que me marcou muito foi ele mencionar que além de todo o processo envolvido, ali era a formação, né? Eles estavam aprendendo, né? E de que forma vão aprender, né, tudo isso, né? Mas me custa pensar que a punição por caso para mim foi muito branda, né? Daí se espera que o esporte eduque a sociedade a partir do esporte, né? Que nós que estamos do lado de cá passemos boas mensagens para fora, sendo que de fora não vem coisas boas, né? De novo, nós somos o futebol, para mim, é o extrato da sociedade, né? E não é só no Brasil, né? No mundo inteiro há casos que se repetem, né? Com uma frequência muito grande e não há uma punição exemplar para que as coisas mudem de patamar, né? Mas a gente segue na luta, seguimos firmes. Aqui, Roger, à tua esquerda. A gente tem falado muito sobre projeção de cenários, né? Tu falou de uma simulação do que o Grêmio pode pensar, de como o Grêmio pode se portar num clássico Grenal. E a gente, na imprensa, tentando projetar uma escalação do Inter, também simula características de jogadores, ideias que o Roger e o Quinteiros podem ter para definir os seus times. Eu fiz essa introdução para colocar para ti uma questão que a gente tem, que é o comando de ataque. Tu volta a ter o titular que mais jogou contigo no ano passado, que é o Borré, e ao mesmo tempo tu tem um cara também que é uma grande contratação em termos de repercussão do Inter, que é o Valência, que chegou antes do Borré, que foi esse cara, mas que não se firmou naquela posição. A partir do Grenal desse domingo, imagino que tu não vá dar a resposta aqui de quem vai jogar, mas o que tu leva mais em consideração tendo agora o Valência tendo sido importante nessa reta final e o Borré, imagino que 100%. É a gestão do grupo, é a característica de um ou de outro, é o ambiente, é o que o Grêmio pode te apresentar? O que mais pesa nessa escolha que imagino que tu já tenha feito? Tudo isso que tu disse. Obrigado pela resposta. Não me faz nem força para pensar. Não, é exatamente isso que tu frisou, né? Eu vou fazer, acho que ao longo desses anos que a gente convive junto, né, eu falo muito no processo de gestão, eu falo muito no mérito, eu falo muito nas decisões táticas, estratégicas, né, então vai ser em função desses elementos que eu vou decidir pela escalação em campo. Que bom que a gente tem todo mundo à disposição nesse momento para poder escolher. Mas vai ser um equilíbrio exatamente de todos esses elementos que tu levantasse aí na pergunta, que vão me fazer decidir pelo retorno do Borrell, pela permanência do Ener, né, pelo retorno do Wesley, pela permanência do Carboneiro, né, pelo retorno do Rochel, pela permanência do Anthony. Vai ser um equilíbrio de todas essas decisões, tentando ser o mais justo possível,
né, com aqueles que têm serviços prestados, né, mas sem deixar de levar em consideração o momento do jogador. Não é uma decisão nada fácil, né, mas eu espero ser justo, né, e premiar aqueles que estejam no conjunto dessas avaliações num equilíbrio maior. Né? Tu fez a introdução imaginando que eu fosse dar a escalação, mas eu não vou te dar. Roger, bom dia. Alguns desses jogadores que estão no elenco passaram por eliminações que doeram muito, tanto neles quanto no torcedor colorado, né? Existe uma conversa específica com estes, ou entre eles, que tu observe, para que dessa vez seja diferente, para que dessa vez a alegria fique do lado vermelho? Obrigada. Essa não é uma conversa pontual, né? Essa construção ela vai sendo desmistificar o fato de que se perdeu decisões em casa é algo que pode se repetir só pelo fato do acúmulo delas, né? A gente precisa quebrar, né? Isso você vai quebrando ao longo do tempo, porque desde o ano passado, né, a gente é rodeado sempre por esses momentos. O Internacional sempre sofre contra times pequenos dentro de casa, as eliminações dentro do Beira-Rio, né? Então a gente observa, mas não carrega, né? Porque isso, sem dúvida nenhuma, faz mal. Então é pensar que é um outro momento, de fato, é uma outra equipe, são outros jogadores, né? E se a gente pegar uma média, não se sustenta essa tese, né? Isso aí é o folclore popular, né, que acumula, né, eventos para tentar justificar alguma coisa, né, que possa ser decisivo. Volta e meia no anúncio do jogo tá dizendo, o time não ganha do time B há 34 anos, né, com gol de bunda. É óbvio, não vai ganhar, né? Só aconteceu. Quantas vezes jogaram? Jogaram uma vez em 34 anos, né? Nunca ganhou. Quantas vezes jogou uma. Nunca ganhou em casa. Quantas vezes jogou? Jogou uma em casa, uma fora. Né? Então, para mim, eu não sou um indivíduo supersticioso. Não sou. Se eu começo a usar determinada questão e alguém me diz, olha, cara, você estava nesse jogo com aquele tênis, eu troco. Porque eu não quero ficar com isso. Não quero. Em determinado momento, quando eu era jogador ainda, o Silverard, falecido Silverard, eu sabia que ele era muito supersticioso. E ele passou por mim com a súmula, quando a gente ensinava a súmula ainda. E eu falei para ele veio me dar a súmula para assinar, eu disse, não, chamar ele de velho. Não, velho, eu gosto de ser o último. Daí ele, não, eu supersticioso, respeito. E ele passou, fez o jogo, nós ganhamos o jogo. No outro jogo ele passou por mim com a súmula, eu disse, seu velho, não assinei a súmula. Não, tu não disse que é o último. Deus não tá brincando, velho. Eu sabia que tu que era supersticioso. Tu não é, mas eu sou. Passei 10 anos assinando a súmula por último. Então eu não sou, né? Vou trabalhar, eu entendo a energia desses movimentos, mas eu não trabalho, não vibro nessa direção. Roger, bom dia. O Inter vive há alguns anos constantemente com uma pressão em virtude do jejum de títulos. E agora, com a vantagem criada no último final de semana, em um cenário de extremo favoritismo para esse segundo jogo. Como é o trabalho interno, junto com um grupo de jogadores, para evitar, de certa forma, um salto alto e fazer com que eles possam entrar com a melhor cabeça no jogo da volta agora para tentar confirmar o título estadual? Eu penso que é sempre falando a realidade. A realidade é que, embora a vantagem seja muito boa, conquistada fora de casa, a gente já viu inúmeros eventos de mudanças, né, em função, né, do adversário aceitar por vezes o que o ambiente está direcionando e levar para dentro de campo durante o dia a dia da preparação. Né? E o que eu sei para os atletas é que esse grupo se caracteriza por ser muito trabalhador e muito focado, né? E não permitir que entre em demasia, né? Já disse anteriormente, é importante que a gente filtre, né? E também tenha acesso a isso, porque é a energia do nosso torcedor acreditando que o resultado foi importante. Mas é importante que a gente entenda que não há nada concretizado ainda, né?
Né? Se não houvesse outro jogo, né? Se o outro jogo fosse na decisão da moedinha, ainda poderia ser diferente, mas não é. Tem outro jogo, adversário mordido, é um clássico que tem um histórico, né, recente e anterior que a gente sabe o que está envolvido nisso, né? Mas nada mais do que o trabalho e o desejo de conquistar. Né? A confiança parte do princípio de que eles estão conscientes e trabalham duro durante a semana. Né? Mas montar a estratégia, né, em cima do adversário, né, valorizar o que o adversário tem de bom e trabalhar para neutralizar, é isso que mostra a importância do clássico e que não tem nada decidido ainda. Roger, aqui no fundo. Você falou em alguns momentos, falou hoje aqui também, que além de treinador também tem a gestão do grupo, né? No cargo que você está, no posto que você exerce aqui no Internacional. Dentro dessa gestão do grupo, né? Aliado também à atuação que o Inter fez na Arena e também o resultado que dá essa vantagem para o Inter nesse jogo de volta em casa. Por essa gestão do grupo, você pode manter essa estratégia e até mesmo a equipe que jogou no primeiro jogo, aliado a esses resultados, pela questão de gestão, pelo trabalho, pela característica do seu time de jogar também, que a gente vem acompanhando nesse tempo aqui no Inter? Como eu disse, serão todos esses elementos que eu vou colocar na balança, né? Mas eu posso decidir dar pesos diferentes para eles, entendeu? E isso não está ligado a uma única forma de precificar esses elementos todos, né? Pode ser diferente no começo de uma competição, pode ser diferente para um jogo final, né? Pode ser que eu preste mais atenção na questão da gestão ou na questão da estratégia. Então não é uma fórmula, né? Eu sinto e trabalho o ambiente e decido em função do que eu acredito que eu deva valorizar nesse momento, né, para tomar as decisões, né? E pode ser que a estratégia tenha um peso maior em determinado momento. Pode ser que gerir o meu grupo bem, pode ser que assuma um peso para um outro momento. Né? Pode ser que a característica possa assumir um peso maior, né? Então vai ser em cima disso, e não é uma regra, não é cada um com a sua proporção, né? Eu vou precificar, né, de acordo com o que eu imagino, né? Pode ser valorizando tudo isso que tu disse, né, os resultados, né, a sequência imediata, pode ser valorizando, né, os serviços que os jogadores prestaram, né? Pode ser analisando as questões físicas, né, do retorno desses jogadores e talvez, né, não desejar ter todos retornando e não estando nessas melhores condições e deixar por vezes eles como alternativa. Pode ser pensando na estratégia, numa característica específica de um jogador que possa levar muito mais vantagem para esse momento, né? Então eu já tenho decidido, obviamente. Eu já decidi, obviamente, o que vai acontecer, né? Mas eu vou me privar o direito de passar para você só no dia do jogo. Roger, tudo bem? Já tentaram 2 vezes te tirar aí, a escalação escorregou para um lado. Aliás, o Bruno foi sanar uma dúvida do ataque, tu colocou outras, né? Mas isso aí. Colocou o Wesley na parada. Facilitar, foi colocando. Então já vi que isso a gente não vai tirar de ti hoje. Mas pode nos dar outras informações. Tu já falou da postura do Grêmio, por exemplo, né? Mas como é que tu espera, como é que tu imagina, pelo menos, os primeiros minutos ali? O Grêmio tem que reverter uma vantagem que é grande, né? Jogando em casa, obviamente, que vocês esperavam um Grêmio para cima, né? Um Grêmio com atitude, porque tinha que fazer o resultado. Mas agora o jogo é no Beira-Rio. E embora o Grêmio tenha que reverter essa vantagem, você imagina um Grêmio nos primeiros minutos agressivo, para cima do Inter, ou pelo fato de estar no Beira-Rio, é o Inter que vai tomar a iniciativa? Como é que você está imaginando esses primeiros minutos do jogo? Eu imagino que, né, os primeiros minutos de bastante estudo, né? Como foi os primeiros 15 minutos do Clássico na Arena, né? Se medindo as forças, entendendo como é que as peças se acomodar no campo, né? E depois o jogo assume um ritmo mais do confronto das ideias, né? E eu penso que o nosso adversário não vai mudar a forma de jogar, né? Talvez a forma de jogar se altere em função da característica e das escolhas que o treinador venha fazer, né? Isso altera a forma do time jogar quando associa jogadores de características diferentes em posições próximas, né? O que a gente tem certeza é a forma como a gente vai se comportar, da mesma forma como a gente se comporta dentro de casa, marcando pressão, né? Sabendo explorar,
a nossa marcação alta, né, cuidando com as profundidades que o Grêmio usa bem, né, que eu vejo muito essa semana dizendo que o nosso adversário só joga com bolas longas, né, e que não tem um jogo pelo chão, né, são virtudes. Se for bem exploradas, né, elas podem gerar prejuízo para o adversário, né, porque é um modelo inteligente. Né. Agora, a gente trabalha para neutralizar isso, para explorar essas fases que o adversário vai nos deixar e vai fazer e, por consequência, deixa um pouco mais vulnerável, ajustar questões importantes, né, que mesmo com a vitória a gente não se ilude com tudo que aconteceu e percebeu que há pontos que a gente precisa evoluir em alguns momentos do jogo e locais específicos do campo, né, pela característica do jogo do Grêmio. Né, então vai ser um jogo, para mim, bastante estudado, né, que acaba sendo, para quem gosta de estratégia, um jogo limpo no sentido de que tu consegue enxergar a ideia do treinador e para isso faz com que tu consiga fazer ajustes que possam te beneficiar no jogo. Roger, aqui. Em meio a tantas questões extracampo, né, questão com TJD, algumas questões de arbitragem, enfim, como blindar o vestiário em meio a toda essa situação e também tendo uma vantagem importante para esse jogo de volta? Obrigado. Permitir que o que entre para dentro do vestiário a gente filtre, administre, redirecione ou ressignifique de forma positiva. Né? Se eu não falei de arbitragem com meus jogadores essa semana, né? Se eu pouco falei da questão do... Não falei da questão do julgamento, né, do treinador adversário, porque para mim tem aspectos mais importantes, né, para isso, que é o jogo. É o jogo, quem a gente vai colocar para jogar, a estratégia que a gente vai montar, como a gente vai sobrepor o nosso adversário, né, com uma vantagem importante, né, e com relação aos aspectos externos, né, a gente, como equipe de trabalho, né, com o Mazuco, com o Dali, né, com o presidente, né, a gente, né, pela experiência, sabe como controlar esses acessos, né, e deixar o ambiente, ao mesmo tempo que tranquilo, né, de prontidão para a importância do jogo no final de semana. Roger, dentro dessa tranquilidade que você acaba de citar, você tem um modelo de jogo que ele já está bem estruturado, que ele já está amparado muito bem pelo trabalho que foi feito. O Inter está terminando o campeonato invicto, muito provavelmente se ganhará invicto. Você tem uma defesa consolidada, ela é muito sólida. E eu te pergunto o seguinte, esse modelo de jogo, ele é um facilitador para que você tome as decisões, as estratégias, melhor. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais da tua linha defensiva, que ela vazou muito pouco, né? Sem dúvida, né? Tu tem um modelo que ele está consolidado, ele ajuda, inclusive, na troca das peças, né? Porque a base das movimentações ela já tá estruturada e o que muda, como eu disse na resposta anterior, é a característica das ligações dos jogadores do setor. Né? Com o Valência a gente tem um tipo de jogo, né? Com o Borré ele assume uma outra característica, né? Com o Carboneiro e o Wesley, né? Acho que alguma semelhança. Né? E sem dúvida nenhuma facilita muito. Né? Em relação ao sistema defensivo, ele está apoiado na figura dos dois zagueiros, mas na verdade é um coletivo, né, estruturado para que 11 defendam. Né? Eu não abro mão, né, de que todos participem do processo defensivo, né? Cada um com a sua importância no setor. Né? Então o Vitor, que entrou e deu conta do recado, né? Está se mostrando muito seguro, um jogo muito maduro. O Vitão, que ano passado jogou pelo lado esquerdo muitas vezes para poder acomodar, né, o Rogel do lado direito, até mesmo o Mercado do lado direito. Né? Claro que, por mais facilidade que o Vitão tenha de atuar os dois lados, né, 100% ele tem, né, do lado direito, né, embora ele já me disse que fez toda a sua formação do lado esquerdo. É mais difícil para o canhoto jogar do lado direito do que pro destro. Né? E não é surpreendente, né, o jogo, a maturidade do Vitor, né, porque desde o ano passado ele se mostra bem maduro, né,
né? Tem o Pastor com 18, né? O Vitor já com 20, outros meninos com mais novos, né? Tu enxerga a diferença de maturidade, né, no jogo deles, porque 2, 3 anos nessa idade é muita coisa, né? Os laterais, né, completam o sistema defensivo, né? E essas alternâncias e as coberturas, elas são feitas porque tem um mecanismo e eles sabem exatamente onde tem que estar em determinada situação que o adversário se propõe. Então é um coletivo, né? É um coletivo que talvez pelos 8 meses a mais nós tenhamos um ajustamento maior que o nosso adversário, que nos permita ter dentro da nossa estrutura uma relativa vantagem, né? Mas a gente sabe que essa vantagem ela se dissipa quando a gente fala de clássico Grenal. Roger, aqui tudo bem? A gente viu essa semana Thiago Maia voltando a treinar com o grupo. E o Thiago Maia foi um jogador que, em determinado momento, e isso foi público, quis ir para o Santos, em um ambiente que está muito mobilizado para um clássico. Eu queria saber primeiro se houve uma conversa com o Thiago Maia a fim de trazer ele de volta, de remobilizar, se tu conta com ele para o Grenal. E eu queria abordar contigo, Roger, um tema que é uma expectativa do torcedor também. Devido ao desempenho que o Inter vem tendo e devido também ao desempenho que o Grêmio vem tendo e a vantagem que o Inter tem, muito torcedor colorado vai para o Beira-Rio com a expectativa de ver uma goleada em Grenal. Tu fostes um técnico que já goleou em Grenal 2 vezes, uma no Beira-Rio e uma na Arena. Como se goleia em Grenal e como se administra essa expectativa também do torcedor de um jogo onde se possa ter uma superioridade muito grande em cima do adversário? Então, eu penso que a expectativa maior do torcedor, e ele maciçamente está vindo para o estádio porque ele quer ser campeão, né? Seja qual o resultado acontecer, né? Resultados elásticos a gente sabe que eles acontecem com uma frequência baixa, né? E o cenário, né, ele não é obrigatoriamente o balizador, né, dos resultados, né, elásticos dentro de clássico, né? Ele é um aspecto, né? E a gente já viu muitas vezes, né, em clássicos grenais, né, o outro lado está subjugado, né, diminuído, pressionado, e nesses momentos se invertem, né? Então, eu tenho certeza que o torcedor ele vem para o estádio, né, para ser campeão, baseado, né, na grande vantagem que a gente fez no primeiro clássico, né, mas que nada está decidido, né? Tem ainda 100 minutos de jogo. E, de novo, um adversário que vai desejar, né, tentar inverter essa vantagem, né? E a gente está trabalhando muito duro, forte, para que isso não aconteça, né? E a primeira pergunta... Então, eu conversei com o Thiago Maia, o D'Alessandro conversou com o Thiago Maia, o Mazuco conversou com o Thiago Maia conversou com um grupo de jogadores, conversou com as principais lideranças, né, expôs o seu ponto de vista, disse que está completamente engajado e 100% motivado e focado para ajudar a gente a ser campeão, né? O que aconteceu, a frustrada negociação que não aconteceu, na verdade, né, ela interessava para todas as partes, né? Então, não acontecendo, o Thiago, né, voltou para o grupo, teve um período, né, que fez um trabalho à parte para adquirir a mínima condição de voltar para o campo, e essa semana, como foi um trabalho inteiro no campo com todo mundo, a gente teve todo mundo à disposição, inclusive ele, né, que se coloca apto, né, a nos ajudar no clássico final. Obrigado, Roger. Valeu, boa tarde.